Bem-vindos ao relato que encerra nossa primeira temporada. Um relato que não termina, mas que volta ao ponto onde tudo começou para nós nestas terras. E como todo fim de ciclo, a verdade costuma ser mais estranha que a lenda e consideravelmente menos acidental. Dizem os livros escolares que Cabral errou o caminho das Índias, um erro de cálculo, um desvio do vento, uma distração em alto mar. Conveniente. Mas documentos que não frequentam salas de aula e que nunca foram catalogados sob brasões oficiais contam uma história menos ingênua. Portugal não jogava com a sorte. Jogava com mapas que a maioria dos homens chamaria de heresia, ou loucura, ou ambos. Mapas que não indicavam apenas rotas comerciais, indicavam instabilidades. Pedro Mendes, o infante que viajava na nau Capitânia, não estava interessado em pimenta ou sedas. Não. No balanço das ondas, enquanto parte da tripulação rezava e outra parte apostava na própria sobrevivência, ele consultava volumes de couro antigo que falavam de São Brandão da Irlanda. O que poucos sabem é que o autor do célebre Navigatio Sancti Brendani Abbatis não foi um monge errante qualquer, mas o abade Declan MacManus, um ancestral que já havia mapeado o invisível muito antes das caravelas existirem. Não mapeava costas, mapeava ocorrências. Eles sabiam que esta terra estava aqui. Sabiam que os relatos posteriores aos de Declan, os de Eric Munson, um nórdico da linhagem que séculos atrás enfrentara o gelo para conter o que não tem nome, onde hoje é Rhode Island, não eram contos de fadas. Eram relatórios de serviço. Cabral não desviou por erro, ele foi induzido. Sutilmente, com argumentos náuticos, com cálculos aceitáveis, com ventos oportunos, guiado por homens que sabiam que o equilíbrio do mundo dependia do que estava enterrado neste novo continente. Quando a frota, ou esquadra, como preferirem os mais rigorosos, aproximou-se da costa, não havia porto formal. Apenas um trecho de terra que a conveniência batizaria convenientemente de Porto Seguro. Seguro para quem nunca ficou muito claro. Pedro Mendes desembarcou com um pequeno baú pessoal. Compadre, pelo amor de Deus, você precisa ver isso. Valdir, eu estou tentando trabalhar aqui. O que foi dessa vez? Olha o tamanho desse caranguejo que a Marcinha postou. Parece que tem 3 pinças. Estamos no meio de um relato sobre o segredo mais bem guardado desse país e você me vem com um crustáceo de rede social. Ah, mas puxa vida, tá certo, tá certo. É que o bicho era esquisito, sabe? Mas deixa pra lá, foco no trabalho. Onde é que a gente tava? Ah, nos barcos. Na esquadra, Valdir. Na esquadra. Agora senta aqui e assume logo antes que meu café congele. Pode deixar. E então? Pedro Mendes desembarcou com um pequeno baú pessoal, enquanto o restante da frota, que doravante chamaremos apenas de frota, para não parecer que todos ali sabiam o que faziam, permanecia na areia de Porto Seguro, assistindo à primeira missa como se estivessem inaugurando oficialmente o continente. Pedro Mendes já avançava por uma trilha com objetivos bem menos litúrgicos. Ele não desembarcara para medir madeira, muito menos para discutir latitude. Desembarcara porque os registros que trazia não falavam de comércio, falavam de instabilidades. Encontrou um grupo de tupiniquins que, para a surpresa de todos, não estranharam tanto quanto se poderia esperar. Mendes tinha esse talento irritante de parecer conhecido. Perguntou se algo incomum acontecia pela região. Houve silêncio. Troca de olhares. Então Itapuã, líder do grupo, respondeu: tem povo diferente, povo bravo, olho sempre aberto, banha em água negra. Não precisou dizer mais. Pedro já ouvira descrições semelhantes em outros registros. Convencidos por moedas de ouro, porque Espelhinho já era ofensa para um Mendes, conduziram-no até a região que Itapuã descreveu como logo ali. Logo ali, na contagem indígena da época, significava dias. Quando chegaram a um ponto da mata em que o ar parecia mais pesado e o silêncio mais atento, os tupiniquins pararam. Aqui a gente não passa. O povo da Água Negra fica ali. Pedro seguiu sozinho. Caminhou ainda meio-dia até avistar a clareira.
O que viu não era exatamente monstruoso. Era pior. Era funcional demais. Homens de musculatura incomum, corpos vigorosos, pele coberta por uma camada escura e brilhante, como se tivessem se banhado em um pântano que respirava. Moviam-se com agilidade quase excessiva. Pedro aproximou-se do pajé, um homem idoso, cujos olhos denunciavam compreensão e resignação na mesma medida. O pajé falou primeiro. A água dá força, mas toma muito em troca. Pedro assentiu. Ali não havia superstição ingênua. Havia consciência de uma troca maldita. Soube então o preço amargo daquela força. Os guerreiros eram colossos de pedra, mas suas linhagens morriam neles mesmos. O vigor que sobrava nos braços faltava no sangue. A água que lhes dava o poder da divindade havia tornado estéreis fisiológicos. Se é que me fiz entender. A tribo possuía exército, mas não tinha berços. O silêncio de suas mulheres, sem o choro de crianças, era um atestado que aqueles homens eram apenas estátuas vivas, esperando o dia de cair. Pedro ouviu tudo e então mentiu. Mentiu com a serenidade de quem carrega o remédio e o veneno no mesmo frasco. Meu povo virá em número, com madeira, ferro e outra fé. Se permanecerem assim, serão vistos como uma ameaça a ser dizimada. Mas se permitirem, posso libertá-los dessa servidão. Posso devolver o ciclo da vida para que os filhos voltem a nascer e o seu caminho não termine na próxima cova. Mesmo essa força que será mantida não poderá conter os homens do meu povo. O pajé o fitou longamente. Sabia que força e liberdade raramente caminham juntas. Guerreiros não aceitarão perder poder. Pedro sustentou o olhar e mentiu novamente. Não perderão. O que já absorveram permanecerá com eles até o fim dos seus dias. Não era verdade. Ele sabia disso, mas também sabia que, se nada fosse feito, aquela tribo não teria dias suficientes para discutir a questão. O pajé, após um silêncio que parecia pesar mais que a própria floresta, assentiu. Pedro abriu o baú. O frasco refletiu o sol, como se respondesse à luz. O ritual não teve cânticos elaborados nem espetáculo teatral. Teve concentração e frequência. A camada escura começou a desprender-se dos corpos, do solo, da própria água. Não evaporava, migrava. O frasco vibrou, preencheu-se. Os homens sentiram o peso retornar aos músculos. Sentiram cansaço, sentiram limitação. Sentiram algo que há muito não experimentavam: vulnerabilidade. Ficaram furiosos, e era também o desaparecimento daquilo que chamavam de divindade. O pajé levantou a mão e ordenou silêncio. Aracê e Ara, venham! Duas jovens saíram das ocas. Os guerreiros, ainda confusos, sentiram algo que já não lembravam existir. Um impulso simples, humano. Araribóia foi o primeiro a entender. E olhando para Yara, declarou: parece que nosso pequeno guerreiro está vivo novamente. Vamos? Yara respondeu com um leve sorriso. Só se for agora. Pedro não esperou para testemunhar as consequências completas da própria mentira. Frasco devidamente lacrado no baú, ele se afastou da clareira sob o olhar do pajé. O velho sabia que havia sido enganado, mas compreendia que naquele mundo novo, uma mentira que traz futuro vale mais que uma verdade que traz a extinção. Homem branco trouxe tempo de volta ao meu povo. Que Tupã o guie e que saiba o que fazer com essa coisa que dá poder, mas remove o amanhã. Pedro caminhou de volta pela mesma trilha, agora mais leve. Não por alívio, mas por ausência. Algo havia sido retirado dali, da terra, da água e dos homens. Os sons da mata pareciam diferentes, não mais atentos, apenas normais. Quando reencontrou os tupiniquins que o haviam conduzido até ali, ninguém fez perguntas. Itapuã olhou para o baú sem curiosidade. Outros apenas desviavam o olhar, como se já soubessem o suficiente.
A volta até a costa levou dias. Dias em que o silêncio dizia mais que qualquer relatório. Pedro retornou a Porto Seguro. A frota ainda se perdia em burocracias. Organizavam madeira de lei, rascunhavam relatos heróicos para o rei e preparavam justificativas para o que, oficialmente, os livros de história continuariam chamando de um simples desvio de rota. Para a maioria, aquele pedaço de terra era apenas o início de novas histórias. Eles escreviam a crônica dos vencedores. Pedro Mendes, com o peso do baú nas mãos, guardava a única crônica que realmente importava. A confirmação de que ela já havia começado muito antes. Então, a Marcinha pegou aquele bicho e vai fazer uma caranguejada com a Eleanor hoje. Vai aparecer lá, compadre. Puxa, justo hoje a Deb vai fazer uma lasanha 4 queijos. Já assume aqui, vou ali e já volto pra gente apagar essas luzes. Tudo bem, eu aviso elas. Aqui está. Em Portugal, sob o solo da Universidade de Coimbra, nas catacumbas onde o sol nunca toca, a Casa Mendes já mantinha sua escola secular. Não era a primeira, e não seria a última. Ali, frascos eram catalogados com mais rigor que relíquias sagradas. Relatórios eram tratados com mais cautela que tratados reais. Após a confirmação de que havia sim um novo mundo, e não apenas relatos exagerados de navegadores genoveses, autorizou-se um plano. Não para anos. Para gerações. Já em 1537, havia um Mendes em cada capitania hereditária. Não por desejo de riqueza, eram vigias. O Brasil não foi um acaso. Foi a peça que faltava para que o número de frascos finalmente começasse a fazer sentido. Esse território fora mapeado por Erik Munson. Foi visitado por Declan McManus e agora seria habitado por Pedro e familiares, sem pompa, sem alarde, como sempre fizeram ao longo dos séculos. O novo mundo não seria apenas explorado, seria estabilizado, o que, convenhamos, explica bastante coisa. Porque esta temporada nunca esteve andando para frente. Estava andando para trás. Começamos pelas sobras, pelos vazamentos, pelos acidentes de arquivo, pelas ocorrências que chegaram tarde demais à mesa de algum Mendes cansado. Só agora aparece o desenho maior. Não eram histórias separadas. Eram capítulos atrasados de uma mesma vigilância familiar. Uma vigilância antiga, paciente, burocrática e, para azar de todos nós, ainda em andamento. Se observarmos bem, cada relato desta temporada seguiu um padrão. No primeiro, a ausência de ambição fez o tempo hesitar. No segundo, a contenção foi precisa. Nada ficou em aberto. No terceiro, o desejo de controle terminou em submissão. No quarto, a tentativa de dobrar o tempo resultou em resposta proporcional. No quinto, o medo coletivo abriu passagem para outro plano de existência. No sexto, a manifestação foi tão clara que negar seria teimosia. No sétimo, o excesso de peso precisou ser extraído. E no oitavo, antes que o problema amadurecesse, a contenção foi preventiva. A gosma nunca foi acidente. Ela fora plantada por alguém muitas gerações atrás. E a revelação da identidade desse, digamos, irresponsável, ainda aguardará outras temporadas. Falando nisso, encerramos aqui esta temporada. Se houver uma próxima, os ventos nos levarão ao velho continente, onde a segunda parte dessa missão teve altos e baixos. Muito altos. Muito baixos. Para que a gosma fosse contida por ordens de... Bem, isso também ficará no campo especulativo de quem assistiu essa pequena saga, e como toda boa história, algumas partes ficam melhor não sendo contadas. Bom, Eustáquio, então é isso? A NASCO não vai produzir novos episódios? Não sei, compadre. Está tudo meio nebuloso. Pelo menos a nossa parte está cumprida. E agora?
Agora eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Manda ver. Me chama pra jantar na sua casa. Eu detesto caranguejada. Só se for agora. Oi, gente. Hoje vamos primeiro aos erros de geração de imagem e depois... já eu conto. Me errem, tá? Vamos lá. Só que, gente, a tecnologia tá andando rápido demais. Sabe aquele mundaréu de erro, Velho Oeste, Netflix, que toda vez pipocava nas imagens? Não é que essas desenhistas estão evoluindo e criando, tipo assim, melhores critérios para desenhar? Tá quase decepcionante, poucos erros notáveis. Mas vocês devem ter percebido que aqueles índios da Água Negra eram muito Netflixicos, né? Mas a mensagem foi passada. Isso é mais importante, eu acho. Só que, no finalmente, trarei a surpresa pra esses milhões de views que a série teve, uma loucura total, né? Começa com esse errinho de quebra de canon. O Mendes sempre usa chapéu. Pourquoi? Isso é coisa assim do criador. Escrevam pra ele e talvez tenha explicação. Ou não. Essa é autoexplicativa. Ou os portugueses chegaram de ré, ou já estavam indo embora antes de descer aqui. Vai saber! Nessa aqui, a IA, tocada pela destruição da Mata Atlântica, colocou uma girafa no litoral da Bahia, tecnicamente errado. Claro que é zoação do criador. Agora o Mendes ficou meio Sargento Garcia. E o baú dele virou um tipo de mala, sei lá. Geografia e continuidade às vezes brigam, sabe? A imagem parece que tá tudo certo. Mas o Monte Pascoal ficava sempre mudando de lugar. Meio cri-cri, o criador nessa... E nessa também, a mesma coisa. Por sorte, a IA se redimiu quando veio a sugestão de inverter essa cena e tirar o monte da vista. Só que não adiantou muito. O monte continua aparecendo. Para tudo, inverte a cena, muda 180 graus e vai pro sul. Não adianta, agora o monte tá ao norte. Agora a Aya resolveu que talvez deva, criar seus próprios lugares mágicos. Teve até legendinha marota. 5A, a gruta que protege o portal da torre. Entrada baixa, discreta, camuflada na mata. Santo Talquim das masmorras, senhor. Aqui o Mendes viajou pro século 19 ou 20. Botões, chapéu bacana. Parecia que tava indo bem. E talvez tenha outros erros assim. Pra quem não sabe, o criador tem vista péssima e deixa passar cada coisa. Lembra da Celestina do episódio 7, o fantasma? Pois é. E a nossa cartunista resolveu que aldeia de índio brasileiro do século 16 tinha paliçada e torre de vigia? É isso mesmo, produção? Misericórdia! E essa foi detalhe pequeno, mas sabe como é, quando perguntam pro criador. Pode isso, Arnaldo? Geralmente ele diz que não. E esse baúzinho precisava estar fechado. Bom, nem precisa dizer nada, né? O Araribóia tava cheio de água negra, a gosma, eca, mas o ritual foi feito e ele deveria estar com a pele limpa. E o criador percebeu, finalmente, que todos os índios eram emprestados da Netflix. Deixa eles sujos que disfarça melhor, né? Aqui, novamente, perspectiva e continuidade. Nada muito gritante, mas nem sei por que essa veio parar aqui. O episódio teve poucas falhas de geração. Outro detalhamento meio piti do criador, o tamanho do baú do Mendes. Acontecia a mesma coisa, difícil achar dois do mesmo tamanho nas imagens. Mas, bem, é o que temos, né? E ali, pra vocês que gostam de história, são reproduções de quadros de Cabral. E Pero vai de caminha. Até o rei de Portugal veio de um quadro também. A primeira missa é de uma foto não, um quadro bem posterior ao evento, mas tá nos livros. O criador é chato pra essas coisas. Já estamos no fim e aqui foi só pra visualização melhor. Esse mapa foi movido pra uma parede no episódio. E nossa cartunista esqueceu o formato padrão das imagens. Deveria ser 16:9, mas saiu isso aqui. E no começo do meu trabalho de hoje, eu disse que teria uma surpresa. Ele já deve... Então é isso, gente. Etapa finalizada. Vamos nessa. Fui! E obrigada por todos os peixes.